Ora, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo. Obrigado por estarem aqui vendo esse vídeo. E hoje a gente tem uma outra pergunta bem interessante, que é: qual é a diferença entre ser introvertido e ser tímido? Eu gostei dessa pergunta, achei uma pergunta inteligente, especificamente porque frequentemente eu, como introvertido, quando eu comento que eu sou introvertido para as pessoas, elas falam: sério? Não me parece que você é introvertido, você fala tão bem, não tem medo de se expressar e tal. Não acredito que você é introvertido. E então, a gente pode entrar agora nesse assunto, né? Qual que é a diferença entre ser tímido e ser introvertido? Não é a mesma coisa, obviamente. Pode estar, tecnicamente está relacionado um pouco, mas não é uma relação de 100%, né, entre um e o outro. Então, por exemplo, na minha experiência, eu percebi que timidez tem a ver com a sensação extrovertida, com a função de extroverted sensing. Quando você tem essa sensação, essa função numa casa negativa, e por casa negativa eu quero dizer, na nossa personalidade a gente tem 4 funções e elas têm uma certa ordem. A primeira função, ela é positiva, a segunda função da nossa personalidade é negativa, a terceira é positiva e a quarta é negativa. Então, por exemplo, personalidades INFJ, INTJ, ISFP, ISTP tem o sensação extrovertida numa casa negativa, né? No caso dos INFJ e INTJ é na quarta função, na última, na função inferior. Então essas personalidades têm uma grande disposição para serem tímidos, né? Para se expressarem. E o ISTP e ISFP tem a ver com a segunda casa, na verdade, a segunda função no stack da personalidade. O que significa, né? Você basicamente tem que desenvolver a sua sensação extrovertida para ser mais confiante na maneira que você se expressa. A sensação extrovertida tem a ver com as suas habilidades de lidar com o mundo físico, de se expressar fisicamente com o seu corpo. Por exemplo, fala, algum esporte, alguma técnica física que você tem. Tudo que você tem que interagir com o ambiente físico usando o seu corpo cai na sensação extrovertida, SE, né? Então, basicamente, por outro lado, né, as personalidades que não são tão tímidas seriam o ESTP e o ESFP, que tem a sensação extrovertida como a primeira função, que é a mais forte, né? Então são pessoas que não têm medo muito de fazer as coisas. Elas podem ter outros tipos de medo, mas não em performance física, não em performar, né? Então a minha dica seria, infelizmente, a gente tem que praticar, a gente tem que treinar isso para deixar de ser tímido. Timidez é uma coisa que você pode treinar e deixar de ser tímido, né? Então, o ideal também é você ter alguém que te ensine, que te guie a fazer isso. Porque quando a gente é ansioso por desde o início, né, por personalidade, é difícil você ir treinar sozinho. Você tem que ter alguém que te ensine os primeiros passos, com certeza. Então, uma pessoa que se desenvolveu o extroverted sensing, a sensação extrovertida, seria uma boa pessoa para ensinar quem está aprendendo a desenvolver essa função. Esse é o ideal, é você ter um guia, um mentor. Porque fazer sozinho é difícil. É igual ir pra academia. Todo mundo sabe que ir pra academia é bom e que vai te fazer bem. Porém, você ir e fazer e descobrir tudo sozinho é muito complicado, é muito estressante, demora muito tempo e perigoso até, né? Então é ideal você ter um guia, um professor. Para esse tipo de situação também, para você deixar de ser tímido, seria a mesma situação. Você tem que ter alguém que saiba os primeiros passos, que saiba ensinar e que saiba guiar você. Esse é o ideal. Agora, se a gente não tem,
a gente tem que ir no YouTube, dar uma olhada lá como as pessoas estão fazendo e tentar imitar, né? Só que é bem mais difícil e exige muito mais coragem e muito mais energia para você conseguir fazer isso sozinho. Essa é a diferença entre ser introvertido e ser tímido. Tem a ver com sensação extrovertida. Então, por exemplo, no meu caso, né? Eu sou introvertido, porém eu já não tenho mais essa fobia social. Eu não tenho medo de socializar muito com as pessoas e de me expor e de falar em público. Porque eu pratiquei muito antigamente. Na minha experiência, na minha vida, o que acontecia era que eu não conseguia falar oi pra ninguém quando eu tinha 13 anos, até os 13, 14. Pra mim falar oi pra alguém dava quase um ataque cardíaco. Pra eu ir no mercado e ter que pagar com moeda, e eu ficava pensando, tipo, ai, será que eu contei direito as moedas? Será que a hora que eu chegar lá as moedas vão estar... eu vou estar com menos do dinheiro que eu preciso? E aí o que vai acontecer? Aí eu não sei o que eu faço. E eu ficava overthinking, tipo, pensando demais sobre as possibilidades ruins, porque eu não tinha confiança, né, de como reagir se algo inesperado acontecesse. Então, a ideia é desenvolver o seu extroverted sensing e a gente tem bastante pessoas aqui que estão querendo dar exemplos, né, de falta de extroverted sensing, sensação extrovertida, porque tem a ver com você perceber o seu mundo, né? Então elas passam na frente, tal, da câmera, porque nem estão vendo o que está acontecendo. Eu agradeço, né, a participação participação voluntária dessas pessoas, né? E é isso. Agradeço a pergunta também, foi uma boa pergunta. Espero que isso tenha ajudado vocês. E comentem mais. Compartilhem as suas perguntas, os seus comentários, os seus feedbacks, pra gente continuar conversando mais sobre as personalidades, como funciona. Assim a gente aprende mais sobre nós mesmos, né? E como melhorar nossos relacionamentos. Um bom dia. Se inscreve, dá aquele like e até a próxima.